dia, time! Hoje eu quero falar com vocês sobre obesidade infantil. Então você, pai, mãe, educador, profissional da saúde, quero que você venha comigo entender um pouquinho sobre as diretrizes da obesidade, como que a gente pode conter isso no mundo atual, né? Então, eu quero falar a primeira coisa para vocês. Os índices estão alarmantes e a gente precisa começar a focar um pouco mais em como que a gente vai reduzir essa obesidade nessas nossas crianças amadas. Time, há 40 anos atrás, quando eu nasci, se a gente fosse pegar 100 crianças, a cada 100, uma era obesa. Hoje, no dia de hoje, se a gente for pegar os índices, a cada 100 crianças, 6 meninas são obesas e 8 meninos são obesos. Esse aumento da obesidade vem de diversos fatores. A gente sabe que o sedentarismo, a gente sabe que o excesso dos eletrônicos, a facilidade no consumo dos produtos extremamente calóricos e nocivos à saúde, estão aumentando esses índices de ano a ano. Mas eu acho que está na hora de a gente parar um pouquinho e pensar o que a gente pode fazer com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente ama, como que a gente pode orientar, né? A primeira coisa eu gostaria de dizer que como a obesidade é uma doença crônica, ela exige uma equipe multidisciplinar para ter esse cuidado com essa criança, né? Envolve todo um cuidado psicológico, a forma com que a gente vai conversar, que a gente vai lidar com esse problema. Afinal de contas, é uma doença, ela precisa ser encarada dessa forma. Ser obeso não é fofinho, ser obeso é um risco de saúde, vai reduzir a sua qualidade de vida, vai reduzir a expectativa de vida, né? Isso faz com que agrave em outras doenças, por ser uma doença crônica, outras doenças metabólicas podem surgir e agravadas, né, por esse problema da obesidade. Então a gente precisa entender que a obesidade não é só estética, né? Estética é o de menos, digamos assim. Então, time, vamos pensar o seguinte, se hoje a gente para pensar se a cada 100 crianças nós temos 6 meninas e 8 meninos obesos, isso é algo que já faz parte da nossa sociedade e a gente não pode tornar isso como algo normal, nós precisamos ajudá-los. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o pai, a mãe, os educadores, as pessoas que participam da vida dessas crianças precisam ser orientadas a estarem incluindo essas crianças nas atividades, né? Então a gente tem que imaginar que essa criança ela precisa fazer uma atividade física diariamente, essa criança precisa aprender a se alimentar. Muito provavelmente essa criança não consome proteína adequada, por isso tem muita fome, consome excesso de alimentos refinados, excesso de açúcar, que além de fazer uma inflamação aumentada no corpo, faz com que essa criança esteja constantemente faminta. Então não é culpa, muitas vezes, dessas crianças que têm esse apetite aumentado, é a culpa da consequência alimentar. Isso a gente pode ajudar com a nutrição. Lembrando que um paladar infantil é um paladar que alguns adultos ainda têm ele, que é um paladar que se adapta a alimentos industrializados, que são os alimentos com excesso de sódio, de gordura e de açúcar, né? Então eles dão aquele prazer imediato. E isso a criança foi, normalmente, vamos pensar numa criança obesa, ela foi sendo criada com esses alimentos de pacote industrializados, fast foods, né? E aí, para a gente fazer a retirada desses alimentos, a gente precisa entender que nós precisamos entrar com essa equipe multidisciplinar e começar a educá-la nutricionalmente com hábitos saudáveis. Isso se chama reeducação alimentar. A gente vai fazer uma dieta severa para uma criança? Jamais, né? Uma criança, primeiro que uma criança precisa ter energia suficiente para gerar o dia a dia dela, seja a parte cognitiva nos estudos, seja energia física para uma atividade, né? Mas a gente precisa dosar da onde vão vir essas calorias. Se a gente for pegar e aumentar bastante o volume para essa criança não sentir fome, colocando alimentos que só assim, eu não estou falando colocar um prato gigante, salada e verdura, que essa criança não vai comer. Eu estou falando iniciar com caldo de feijão, meio de grão, meio de caldo. Estou falando de a gente começar a fazer comida simples, de verdade, um almoço, um jantar que tenha qualidade nutricional, que tenha peso, para que essa criança não sinta fome, né? E que a gente possa estar incluindo aqueles alimentos básicos que nos fizeram crescer saudáveis e que a gente tirou isso dos nossos filhos. Uma criança não pode viver de macarrão, uma criança tem que comer o arroz e feijão, uma criança tem que comer carne. Uma das maiores dificuldades de uma criança que tem obesidade é iniciar o consumo de carne, porque ela não existe na vida dessa criança.
Então, a gente precisa começar a incluir essa carne, a inclusão de verduras, de salada. Isso vai vir aos pouquinhos, quando o paladar dessa criança for alterando, conforme a gente for tirando esses excessos do industrializado, o paladar vai ser alterado. A gente consegue reeducar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso paladar, só que isso leva tempo. Nós precisamos ter paciência e uma equipe para que isso aconteça. A nutrição consegue sim transformar uma criança que é obesa em uma criança extremamente saudável, sem nem ela imaginar que ela está fazendo isso. Tudo da forma lúdica. Nós não vamos colocar um peso em cima dessa criança no sentido de forçar ela a fazer algo que ela sabe que é difícil. Isso vai acontecer naturalmente. Para isso a gente precisa de você, familiar, de você, educador, para que a gente possa trazer essa nova versão de vida para essa criança, pré-adolescente e adolescente. Então, se a gente for pensar que o paladar muda, a gente entende que essa criança vai começar a se adaptar no consumo da carne, no consumo da comida saudável, né? E aos pouquinhos a gente vai trazendo outros alimentos para que ele possa ir testando, treinando, se adaptando, um a um, sem pressa. Se essa criança é obesa com 8 anos, ela passou 8 anos comendo errado. Não é de uma hora para outra que a gente vai tirar tudo que ela gosta. Então precisa ter todo um cuidado. Como eu falei e vou repetir, precisa ser tudo lúdico, gostoso, em paz e leve, porque é assim que a criança tem que crescer, né? Sem excesso de cobrança. Então, galera, a gente precisa entender que esses padrões mudaram, né? E a gente só quer dizer uma coisa. Hoje, com essa questão do bullying, muitas pessoas têm medo de chegar para uma mãe, para um pai e falar assim: olha, será que a gente não deveria procurar ajuda? O seu filho, sua filha está muito acima do peso, já está no índice de obesidade, já corre riscos, né? Riscos graves, né? As pessoas têm medo de chegar a conversar. Acabam romantizando essa questão da obesidade, porque é a questão da inclusão, porque é a questão de que a criança tem que se sentir bem, não pode afetar a autoestima dela. Eu concordo plenamente, só que tem que ser cuidado da forma que você fala, mas tem que ser trazido às pessoas, aos tutores, né? Toda essa responsabilidade, porque a responsabilidade de uma criança chegar à obesidade não é dessa criança, pecado, né? São dos genitores, e a gente precisa entender que a gente precisa sentar como adulto e conversar. Então, não normalizar a obesidade, eu acho que é a primeira coisa. É lógico que eu tô falando aqui de criança, né? O adulto, ele vai decidir se ele quer continuar obeso, se ele não quer, se ele quer buscar ajuda, esporte, ele vai decidir, mas eu tô falando da criança, quem manda é o pai e a mãe, né? E a gente pode trazer uma saúde para essa criança pensando assim: os pais e as mães não sonham em ter aquele filho, em cuidar, em zelar, a cozinhar para o seu filho, pedir para ele comer uma fruta, ensiná-lo a comer, é um ato de amor, e eu considero um dos maiores atos de amor, porque ele é difícil, ele é exaustivo, ele exige muito do pai e da mãe, né, ou de quem cozinha, mas eu posso garantir para vocês que vocês estão dando o melhor para o seu filho. Não é pagar uma escola particular ou pagar vários cursos, isso é um extra que você está dando para o seu filho. Agora, você ir lá, picar, cozinhar com o seu filho, fazer ele lavar aquela fruta, experimentar aquela verdura na hora, cozinhar junto, é o maior ato de amor que você pode dar ao seu filho. Então fica a dica aqui para vocês. Eu atendo as crianças, pré-adolescentes, adolescentes com obesidade. Gosto muito dessa função, eu acho que é desafiador, e de desafio a gente gosta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda, a Nutri fica muito feliz em receber vocês no meu time. Beijos!